agora de passar para as perguntas. Eu acho que a gente tem algumas perguntas, e eu estou pensando que talvez a melhor forma eu vou lê-las, e aí acho que cada apresentador teria uns 2, 3 minutos para fazer um fechamento, responder as perguntas que são mais afeitas, e aí a gente consegue terminar no nosso horário previsto, ok? Pode ser assim, pessoal? Tá? Então, tem algumas perguntas mais diretas, não? Então, a Miriam de Lima Nessas está perguntando para as equipes de Florianópolis se tem sanitaristas nas UBSs, né? A Thaís Araújo da Silva pergunta se no pós-pandemia, se os nossos palestrantes acreditam que essas ferramentas tecnológicas que foram incorporadas, elas permanecerão, né? E qual a tendência, né, quanto a esse uso da tecnologia de informação no cenário das práticas de atenção primária. A Helenice Cunha coloca uma questão importante em relação ao uso dos softwares. Ela coloca o Google Form, por exemplo, é gratuito, mas não é um software livre, né, que tem uma diferença. Em adição, com relação a todos os softwares, como que a gente faz no cenário da atenção primária, em todos, para garantir a segurança dos dados dos pacientes, né? Aí, a Aida Alves pergunta se teve algum diálogo dessas experiências que foram apresentadas com os conselhos locais de enfrentamento da pandemia ou os conselhos locais que, porventura, existam nos territórios, né? A Rocineide, ela vai e coloca uma outra questão, que é como que a Abrasco e a rede APS pensam em dar continuidade a esse processo, e uma questão bastante instigante, que é como organizar coletivos de coletivos, quem arrisca apontar trilhas, né? E outra questão colocada pelo Renato Tasca é como que a gente pode pensar, né, que a APS deve se organizar para enfrentar a pressão por procedimentos e ações que vão estar represadas, né, pela essa limitação de acesso que aconteceu em vários lugares, né, e também pelas questões novas colocadas, como a síndrome da Covid longa, né, e se o teleatendimento pode estar ajudando nessa tarefa. E aí tem mais duas questões que eu acho que a gente teria que pensar, né, que a Helenice coloca para a Érica e a Sabrine coloca também, assim, como é que a gente pode ter acesso, né, para divulgar as charges da Suzete? Acho que todo mundo, tem muita gente aqui querendo divulgar essas charges, né? E também em relação a como pode ter acesso ao protocolo afetivo. Então, acho que também tem essas trocas, né? Então, é isso, gente. Eu vou passar agora, chamo de novo, então, para um fechamento a partir dessas questões a Elisimara. Elisimara, uns 3 minutinhos, 3, 4 minutinhos, né? Sim, primeiro quero dizer para Eliane, hoje está sendo um dia complicado aqui para a gente em Florianópolis, e já quero dizer para você, acredito bastante nisso, que Deus usou você assim para falar o meu coração, sabe? Então, esses espaços são bem importantes. Então, você, com a tua fala final, falando sobre a resistência, acalmou meu coração diante de uma situação que a gente está passando hoje aqui, tá? Muito obrigada mesmo. Queridos, nós temos na nossa equipe de APS, então, considerando médico e enfermeiro, nós temos mais de 60% dos médicos e dos enfermeiros em Florianópolis que compõem as equipes têm formação em APS. Então, médicos de família, enfermeiros também de família e comunidade. Temos muitos colegas que têm formação também sanitária, né, sanitaristas, mas a maioria são médicos de família, enfermeiros de família, e também os nossos colegas do NASF, da odontologia, também têm expressa formação na área de APS, né, especialização, mestrado, e também alguns já com doutorado e até pós-doutorado. Essa acho que foi o primeiro questionamento, né? Com relação... Qual foi o outro colega que foi posto? Além aqui especificamente para Floripa?
É a questão de se vai manter o teleatendimento, como é que isso Para pode a ser incorporado. gente é um caminho sem volta. A gente acha que precisa, né? Como a colega também do Rio Grande do Sul colocou e falou, para nós não é um caminho sem volta. Né? A gente quer cada vez mais qualificar, cada vez mais profissionalizar e também, como bem colocou o professor Facchini, a gente acha que aqui, né, as pessoas podem pensar, né, Florianópolis conseguiu assim fácil. Não, foi muita luta para a gente conseguir para todo mundo e que isso fosse institucional, né? Então, como bem nós colocamos ali, a gente acha que também precisa haver um incentivo nacional com relação a esse aporte de plataformas tecnológicas que nos permitam fazer tele com segurança, sendo oportunizado para toda a equipe, né? Acho que é isso. Fico à disposição. Muito obrigada, Zilmara. Eu queria só reforçar mais uma vez que a sua fala foi fantástica, mesmo sem os tradicionais suportes de PowerPoint, né? Carlos. Bom, acho que a primeira questão a Maroca respondeu ali. Bom, boa parte dos colegas com quem eu compartilho o trabalho diariamente tem informação em saúde da família, os médicos são médicos de família. Do centro de saúde que eu trabalho são 7 médicos de família, a grandíssima parte com formação por residência, assim. Os enfermeiros, as enfermeiras, todas enfermeiras de família. Então, é dessa galera que a gente está rodeado. Assim. A manutenção das plataformas de tecnologia da informação, eu também entendo que chegou e que não vai mais, né? Chegou e a gente vai ter que, talvez, aprender a se adequar às novas tecnologias que vão vir depois dessas que a gente está usando agora, assim. A velocidade com que elas são otimizadas, a velocidade com que elas são atualizadas é muito rápida e a gente tem que estar atento a tudo isso para tentar garantir o melhor cuidado, né, com as melhores plataformas possíveis. Uma outra questão que veio depois é sobre a segurança de dados. Quando a gente começou a usar essas plataformas todas, bom, no primeiro momento, sequer existia apoio institucional, então a gente tinha o telefone próprio, a gente dava conta com o celular próprio, e depois que veio esse apoio institucional, esse apoio da gestão, garantindo 10 smartphones para todas as equipes da cidade. Não tinha LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, não tinha nada disso. Então, a forma que a gente estruturou o serviço no primeiro momento não estava contemplada. A gente entende como uma falha de segurança o fato de usar Google Forms. Os dados, eles, por mais que, né, precise de senha para acessar, mas pode ocorrer algum tipo de vazamento, assim, mas é pensado já novas plataformas que se enquadrem na Lei Geral de Proteção de Dados para que, né, os dados de saúde das pessoas fiquem seguros. Obrigado, Carlos. É só um comentário que esse é o tipo de coisa que, como faz falta uma condução do Ministério da Saúde, uma condução nacional, porque você fica um desperdício de esforços de cada município, de cada lugar para garantir as plataformas, para garantir a segurança dos dados. Isso é evidente, seria muito mais eficaz, potente, se a gente tivesse uma proposta e um desenho nacional para isso, né? Mas isso, apesar de não termos, as equipes se movem na direção, né, para garantir o cuidado. Tá? Muito obrigado pela sua fala, Carlos. Érica, é contigo agora, querida. Bom, eu anotei algumas perguntas, eu vou tentar responder um pouco de tudo em bloco, né? Com relação à tecnologia, concordo com os colegas, é algo que veio para ficar, né? E a gente acabou aprendendo meio que assim, na raça, né? De desenvolver essas habilidades, né? De baixar aplicativos, né? E para que a gente pudesse ofertar de uma certa forma essa continuidade de cuidado utilizando alguns softwares, né?
Alguém também perguntou sobre a questão do conselho local, né? Isso, para mim, particularmente, é desafiador a gente estar mobilizando conselhos locais antes da pandemia e principalmente agora no momento de pandemia por essa questão ainda limitada da gente estar se reunindo, né? A gente teve uma experiência de tentar implementar um conselho local em 2017, né? Quando eu era preceptora do PET Gradua SUS, né? A gente mobilizou a comunidade, tinha o início de algumas reuniões, mas é algo que, quando a gente começou, acabamos dando assim uma suspensão de algumas atividades em função da pandemia, mas é algo que é necessário, né? É preciso para que a gente possa também estar discutindo e defendendo o SUS de uma forma política, né? Porque não é só ter um médico, não é só ter uma enfermeira, a comunidade tem que entender que é direito à saúde, né? É trazer para um cenário de que o Conselho Local de Saúde ele pode potencializar um espaço democrático de uma construção de um cuidado, e esse cuidado ele tem que ser participativo e democrático a partir também do olhar de quem vai receber. Eu não posso verticalizar um cuidado, não posso implementar uma ação de cuidado só pensando da gente enquanto equipe, se eu não escutar a minha comunidade, né? Bom, aí alguém perguntou, outra pergunta bem desafiadora, como organizar coletivos de coletivos, né? Bom, essa é uma organização, eu vivo em coletivos, né? Hoje está dentro da rádio, no sentido assim, quando a gente promove interações e traz os colaboradores, eu escuto vários coletivos, né? São várias vozes, mas eu acho que chega um momento que tem um ponto comum. Todo mundo defende a vida, todo mundo defende o bem viver, e todo mundo, quando se é na militância da saúde, você hoje não pode ser só o profissional da atenção básica, você não pode ser só o enfermeiro, você tem que, chegou um momento que a gente tem que se politizar e tomar partido das nossas ações com olhar político, não é só uma política de saúde, né? A gente se reinventou e a gente resiste porque a gente não quer isso que está aí, quer dizer, chegamos a um ponto que hoje, a nível de Ministério da Saúde, que nos lançava protocolo e a gente seguia, a gente precisou reinventar isso, a gente precisou se colocar em outros coletivos para defender a nossa própria resistência, o nosso ambiente de trabalho, o SUS, a nossa vida, né? Porque a gente precisa repensar isso, né, nessa perspectiva. E uma outra pergunta, essa é uma pergunta que acho que o professor, a última pergunta, é a organização da pressão do acesso. Né? Foi muito, muito oportuna a fala da doutora Lígia, quando ela trouxe essa questão do Previne Brasil. Quem está na atenção básica, eu, o Carlos, a Eliane, a gente sabe que isso não está sendo fácil, né? A gente não está conseguindo atender esses indicadores, mas e aí a gente traz também, quando a gente mostra essas nossas experiências, a gente às vezes fica assim, até que ponto essas experiências que a gente está apresentando de uma forma qualitativa elas não são aproveitadas como um indicador, né? Elas estão gerando ações, elas estão gerando movimentos, né, de cuidado, mas isso não é quantificado, né? Por uma perspectiva, às vezes, a nível de gestão, a nível desse indicador. Então, assim, isso é algo que a gente também está reaprendendo a fazer isso, né? Eu não tenho uma resposta pronta, quem sabe daqui a 6 meses, 4 meses, né? A gente tem toda essa questão dessas planilhas, né? Somos nós que alimentamos, não vem tudo pronto, viu, Carlos? Como você chegou o paciente, eu já vou alimentando e vou lançando para a minha coordenadora, lanço para o agente de saúde quando surge. E aí a gente está agora no momento de trazer uma classificação, quando eu apresentei a questão do hipertensão e diabetes, porque a gente precisa resgatar e identificar possíveis pacientes que ficaram com sequelas de Covid. Né, dentro do nosso território. Resgatar esse paciente que tomou a segunda dose, né, que vai tomar a segunda dose. Então, tem coisas que a gente, além de todo do cuidado de rotina, de demandas de rotina. Você se Érica, mutou, seu microfone caiu, acho que você travou sem querer. Para finalizar, né? Além de tudo isso, tem essa questão da gente também estar aprendendo a implementar esse cuidado, mas ir além de dados numéricos, são vidas, né? Eu acho que é isso, né? Vamos tentar fazer o Previne Brasil, né? Mesmo a contragosto, no sentido assim que foi algo que foi colocado, mas a gente precisa de estratégias que vão além daquilo que contabiliza dados, né? A gente tem que contabilizar outras coisas, né?
E vidas são pessoas. Muito obrigada, Érica. Marina, por favor. Eu acho que os colegas já colocaram bastante bem, né, que com certeza essas tecnologias vieram para ficar nos processos de trabalho. Eu acho que o caminho agora, a partir disso, e aí defendendo também uma posição da universidade nesse papel, é a gente conseguir cada vez mais transformar essa formação em habilidades, de forma que a gente possa colocar tudo que a gente acredita no sentido de cuidado no uso dessas tecnologias, né? Então, assim, a gente precisa pular os desafios, né, de contato, para que a gente possa fazer esse cuidado integral, humanizado, mesmo que frente a uma tela, mesmo com o desafio de um telefone. Então, mesmo que para um aplicativo de mensagem, eu acho que num primeiro momento se pensou em chegar nas pessoas, chegar no território, acessar. Agora a gente precisa e começa um movimento ativo de desenvolver essa habilidade de forma que a gente possa colocar o que a APS faz, que é esse cuidado, esse vínculo, essa formação de vínculo. E isso é para ambos, né? Então, assim, os profissionais, né, que estão fazendo isso, e também o entendimento dos usuários disso como uma forma também de cuidado qualificado, porque muitas vezes a gente ainda enfrenta uma situação de que esse acesso pela tecnologia não é exatamente como se fosse presencial. Então, não é uma teleconsulta, não é a mesma coisa que uma consulta, embora tenha seus desafios, é sim. Então, mas eu acho que isso é um trabalho que vem com o tempo, com o fazer, com as descobertas. Mas eu tenho plena convicção que a gente não vai retroceder, a gente vai aperfeiçoar. E que uma coisa não substitui a outra. Acho que são alternativas, né? Mas que precisa, sem dúvida, de regulamentação, que precisa, sem dúvida, de uma responsabilidade, quem sabe, federal para conseguir, até para a gente sanar essas questões que foram discutidas em relação à segurança de informação, garantia de privacidade, enfim, entre outras coisas todas. Não sei se teria mais alguma coisa em relação a isso, mas em relação às formações também, né, predominantemente são pessoas formadas através das residências, mas também com mestrado, doutorado, pós-doutorado em atenção primária. Então, na unidade, nós temos um quantitativo excelente em relação a isso também. Muito obrigada, Marina. Maria Eliene? Acompanhar a Suzeste é pelo Instagram do coletivo Eu Defendo o SUS, que é @eudefendossus. Acessa lá e você vai acompanhar todos os episódios que vão sendo publicados, né? E, mais uma vez, agradecer pelo espaço, certo? E aqui o povo da Brasco, né? Esse momento tão lindo. E dizer que o trabalho do agente comunitário de saúde é isso, essa resiliência, essa resistência, esse momento de quem ensina a trabalhar, quem ensina o agente comunitário de saúde a trabalhar é a própria comunidade. Ele vai se adaptando à necessidade da comunidade, né? É o camaleão do território, como eu costumo dizer. Então, é isso. Agradecer mais uma vez. Tem alguma pergunta específica? Não, né? A pergunta específica era essa, da Suzete. Então, é isso. Muito. Eu defendo o SUS. Lá, todos os episódios vão ser publicados, vocês podem acompanhar lá, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Maria Eliene. Assim, eu queria agradecer a todos, né, que estão nos assistindo e a todos os palestrantes e os comentários de Facchini, Lígia e da Bernadette, que eu acho que trouxeram para a gente num dia que, quando a gente abriu o jornal de manhã, era um dia triste, né? Ainda é um dia triste pelo que acontece em Brasília, mas nos mostraram tantas experiências, um panorama tão rico, tão plural, de uma capacidade das nossas equipes, a capacidade dos nossos profissionais de saúde de se reinventar, de serem resilientes e fazerem isso com criatividade, com a arte. Eu acho que isso dá uma força, emociona todos nós, e a emoção faz parte, a gente não pode ter só a razão sem emoção, e a emoção ela é fundamental para nos fazer continuar a nossa luta da constituição de uma sociedade mais solidária, que o SUS expressa tão bem nos seus princípios essa proposta de uma sociedade menos desigual, como a nossa, como a brasileira. E aí eu queria falar mais uma coisa que eu acho muito importante. Se a gente
rapidamente, se a gente olha toda a literatura internacional, uma das grandes coisas que são colocadas internacionalmente para a atenção primária é que ela precisava ter um componente de vigilância maior, precisava ter um componente de território maior, tudo são colocados como dificuldades, né, como problemas que vários sistemas baseados no esquema, digamos assim, mais de atenção primária focada no médico, tiveram para combater a pandemia. E aí essas falas de hoje nos mostram que o que a nossa estratégia da saúde da família tem. Ela tem exatamente tudo isso que é colocado. Ela tem a questão da vigilância, ela tem o território, ela tem a dimensão cultural, ela tem a dimensão familiar, tem todos esses elementos que são tão importantes e fundamentais para modificar as condições de vida e saúde da população e que ganharam mais relevância no cenário da pandemia de Covid. E agora, exatamente esses atributos, essas características da estratégia de saúde da família brasileira, agora não, já tem alguns anos, são os que têm sido mais atacados, né? Então, eu acho que isso reforça, né? As falas de hoje reforçam a importância da gente reafirmar a escolha e o ideário da saúde da família, da estratégia da saúde da família, como atenção primária à saúde no nosso país. Tá? Então, acho que isso é muito importante, e a partir disso, os nossos coletivos, a Abrasco, a nossa rede que está aqui colocada, vão continuar trabalhando e lutando para a construção, né, de uma sociedade mais justa e igualitária, né, e que acho que com isso eu gostaria de fechar a nossa fala de hoje, e agradecer a todos, mais uma vez, que nos brindaram com tão bonito. E, para encerrar, eu acho que não podia ter eu gostaria que a Eliane, de novo, você não quer ler a poesia? Encerramos com ela, que eu acho que ficaria muito bonito e melhor do que qualquer fala. Mais uma vez, para a gente ouvir e guardar. Prazer, repetir novamente para vocês. Quando a vida fica confusa, a arte pode ajudar a construir novo sentido, a clarear o ponto perdido para a vida se reinventar. Então é isso, gente, eu acho que a gente tem que se reinventar um pouco cada dia, né? Tentar se articular dessa forma mais prazerosa, porque a vida às vezes nos impõe coisas muito difíceis, como foi esse período da pandemia, né? E é necessário esse momento para a gente tentar centralizar nossas energias para a arte, para alguma forma que seja uma válvula de escape para esse momento de tensão, né? Queria só agradecer mais uma vez o espaço de fala e agradecer a minha equipe de apoio aqui, todas as pessoas que me ajudaram, meus colegas agentes comunitários de saúde, que 30 anos do PACS fez agora, e a gente surgiu nesse período, né? Quem sabe a importância do ACS dentro do território, o vínculo à equipe com o território é quase impossível sem essa presença desse profissional, né? Então, e também fazer aqui um apelo para que os governantes, com a questão desse acesso à internet para todos, que seja um projeto assim, que cresça e que fique atentos a isso, porque é necessário também as nossas comunidades, as pessoas terem um bom acesso a esse serviço, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos. Agora vamos fazer uma tela final com todos os palestrantes, da nossa tradicional foto online. Por favor, Bruno, coloque todos nós aqui nas nossas caixinhas da internet. Não é tão bom quanto na vida real, mas é o que temos no momento.